Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas informações do Flamengo. Pessoal, vamos com o Globo Esporte de hoje, 6/12, atualizando todas as notícias e informações do Malvadão. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações e notícias do Flamengo. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Agora 1h em ponto no horário de Brasília. Vamos direto pro Ninho do Urubu, porque o assunto do dia hoje, né? O embarque do Flamengo rumo ao Catar para a disputa do Intercontinental. Lívia Laranjeira, o ônibus já saiu daí, amiga? Ih, tô vendo, hein? Seja bem-vinda, boa tarde. Isso é o jornalismo quente, Mariana Fontes. Boa tarde, minha amiga, boa tarde a todos. O ônibus do Flamengo saindo neste exato momento do Ninho do Urubu, rumo ao aeroporto do Galeão, de onde parte o voo fretado às 3 da tarde para o Catar, para a disputa da Copa Intercontinental. Seguem passando ônibus com comissão técnica, com funcionários, equipe de comunicação, os jogadores naquele primeiro ônibus todo envelopado, a gente não consegue ver, mas grande parte do elenco principal do Flamengo está lá dentro, incluindo, por exemplo, a Arrascaeta, que foi pai nessa madrugada, nasceu o Milano. Alguns jogadores não estão aqui porque vão enfrentar o Mirassol hoje pela última rodada do Brasileirão. O Alacian, Everton Araújo e Michael são alguns exemplos. Esse pessoal embarca para o Catar no domingo e se reúne com o elenco que vai estar lá para a estreia contra o Cruz Azul na próxima quarta-feira. A gente tem um time provável do Flamengo que vai enfrentar o Mirassol, a gente vai colocar aí na tela. É um time praticamente todo sub-20, comandado inclusive pelo técnico do sub-20, o Bruno Pivetti, mas com esses jogadores que eu citei como destaque, Michael, Everton Araújo e o Alacian. É o jogo de festa depois do título brasileiro já conquistado, Mari. É importantíssimo lembrar, né? Faz essa última rodada só para cumprir tabela, porque já é campeão brasileiro. Valeu, Lívia. Do Ninho, então, vamos para o aeroporto do Galeão para acompanhar a chegada do Flamengo. A gente já viu a saída. Jupa, seja bem-vindo também. Boa tarde. Oi, Mari, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A gente está aqui na entrada do terminal de cargas do Aeroporto Internacional, por onde vai ser feito o embarque da delegação. Por aqui está muito tranquilo ainda. A previsão de chegada do ônibus aqui é 1h30, 1h40 da tarde, de acordo com essa saída aí. Aqui tem muito pouca torcida ainda, Mari, mas olha, vou pedir para o Rogério Siciliano mostrar. Tem muito segurança, um esquema de segurança fortíssimo, com um gradil montado ali. Esse Aeroflá vai ser um pouco diferente, porque pelo esquema de segurança montado, provavelmente a torcida não vai poder dar aquele abraço coletivo no ônibus da delegação. Quando eles chegarem aqui, eles vão descer na contramão da ponte velha do Galeão, vão entrar no terminal de embarque e aí, 3 horas da tarde, embarque previsto. O time vai num super avião com assentos exclusivamente executivos para minimizar o máximo desgaste dessa viagem de 18 horas da delegação. Chegada no Catar amanhã por volta de 1 da tarde, horário local, 7 horas da manhã, horário do Brasil. É isso, Mário, volto com você. Valeu, Jupa. 22 jogos a mais que o primeiro adversário, né? 76-54 é o número de jogos do Cruz Azul quando estrear contra o Flamengo. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo para vocês as últimas informações do Malvadão neste sábado. Pessoal, vamos aqui com o Venê, atualizando todas as notícias e informações do Flamengo, que está focado no Intercontinental. Deixando os créditos ao canal do Venê na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Qual é a sua expectativa para o Flamengo neste Mundial de Clubes? Já deixa seu comentário aí, pessoal, em relação ao desempenho do Malvadão, como que o Flamengo vai sair para você neste Mundial. Bora para a notícia, bora para as últimas informações. Tem também o planejamento do Flamengo para o Mundial. O Flamengo fretou uma aeronave somente com assentos executivos, pensando no conforto pelo longo tempo de viagem.
serão cerca de 100 pessoas na delegação, entre atletas, comissão técnica e funcionários. Diferente da Libertadores, não há fretado destinado a familiares, amigos, conselheiros e membros da diretoria. Devido à duração da viagem, há necessidade de uma parada para abastecer. O local escolhido foi a cidade de Accra, capital de Gana, localizada na costa atlântica da África Ocidental. Do Rio até lá serão cerca de 7 horas de viagem e praticamente o mesmo tempo até o Catar. Estima-se uma viagem de até 15 horas de voo, mais 2 horas para abastecer. Caramba, pode chegar a 17 horas. Praticamente um dia viajando, né? A previsão é treinamento na manhã de segunda e terça-feira no centro de treinamento Al-Ersal. Esse local fica a cerca de 12 quilômetros do hotel escolhido para a concentração. Foi neste CT que a Croácia, que eliminou o Brasil, treinou na Copa do Mundo de 2022 e que a seleção brasileira sub-17 treinou em outubro desse ano para o Mundial da categoria. Matéria aí dos colegas do ge.com. E aí o Flamengo viaja já nesse sábado, vai ter a Aeroflá, tem até o nome aqui do Aeroflá, quer ver? Deixa eu pegar para vocês. A torcida do Flamengo não é mole. A Aeroflá, pelo mundo de novo. O embarque vai ser no terminal de cargas do Galeão, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A chegada do ônibus está prevista para as 13 horas. A torcida está marcando a concentração no BRT do Fundão, 11 horas. Embarque no terminal de carga, chegada do ônibus 13 horas. E lembrando, pessoal, os organizadores desse Aeroflá estão pedindo a todos os torcedores muita atenção para não subir nos ônibus, porque se isso ocorrer novamente, põe em risco os próximos Aeroflys. Então, tomem cuidado, prestem atenção. Legal, bacana, aconteceu, mas não vamos repetir, porque isso pode prejudicar a organização do evento, pensando já no ano que vem, nas próximas temporadas, porque com certeza o Flamengo vai chegar mais vezes em finais e provavelmente a gente vai ter mais a Aeroflá. Então, vamos dar continuidade ao nosso vídeo aqui. Com o elenco viajando nesse sábado, o Flamengo será representado pela equipe sub-20 no jogo contra o Mirassol, que foi antecipado para esse sábado, 6h30 da noite, lá na casa do adversário, em Mirassol. Mirassol não tem mais nada a fazer também no campeonato, já conseguiu o título deles, que foi um baita título para eles, que é a vaga direto na fase de grupos da Libertadores. Uma equipe extremamente humilde, que muita gente achava que fosse brigar pelo rebaixamento, e brigou na parte de cima o tempo todo do Campeonato Brasileiro. Então a lista de relacionados para esse duelo tem o seguinte, com alguns jogadores do elenco profissional: Bruno Xavier, Camargo, Daniel Salles, Douglas, Diogo Alves, Everton Araújo, Guilherme, Iago, João Vitor, Johnny, Joshua, Léo Nanete, Lucas Vieira, Michael, ele mesmo, atacante, Pablo Lúcio, Pedro Facchinetti, Wallace Ian, ele mesmo, Wanderson, Werneck e Iago Melo. Então, Diogo Alves, Everton Araújo, Michael e Wallace Ian, eles vão viajar para Doha no domingo. Eles vão se encontrar com os demais jogadores lá já em Doha, no Catar, local do Mundial, local inclusive que o Flamengo pega o Cruz Azul na quarta-feira, passando pelo Cruz Azul, pega o Pirâmides, passando pelo Pirâmides, pega o PSG na final. Eu sei que vão me perguntar, então já vou dizer. O Rian Roberto, destaque do Sub-20, não foi relacionado. Por quê? Segundo eu apurei, ele tem uma lesão muscular no músculo posterior da coxa direita. Por conta disso, não foi convocado pelo técnico Bruno Pivetti. Então, esses são os jogadores. Em breve, no próximo vídeo, eu vou trazer aqui o time titular, que vai pegar o Mirassol, com esses jogadores aí do Sub-20. Mais uma lembrança aqui para vocês que não estão acompanhando o canal Vene Casagrande. O Flamengo não vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque esse elenco que vai jogar contra o Mirassol vai ser o elenco que vai começar o Campeonato Carioca do Profissional no ano que vem. Então o Flamengo abriu mão da participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Outro jogador que não foi relacionado para esse duelo, Pedro Leão, que inclusive é o artilheiro aí do Sub-20, vem fazendo muitos gols, chamando a atenção de muita gente. Ele não foi relacionado porque ele está sendo negociado com o Orlando City. E o Flamengo vai ceder esse jogador para o Orlando City sem receber nenhuma compensação financeira, mas vai ficar com 50% do jogador de 19 anos
dos direitos econômicos em uma venda futura. E aí, quando eu noticiei isso, o mundo caiu nas redes sociais. Todo mundo reclamando, essa atual gestão está abrindo mão dos jogadores, está se desfazendo dos jogadores da base, isso não pode acontecer, isso é errado, não está certo, não está correto. Gente, vamos ouvir antes de criticar. Por que o Flamengo fez isso? O Flamengo fez 6 propostas oficiais para renovar com Pedro Leão. O contrato dele vai até o fim desse ano. Tem muita gente que consegue entender. Ou seja, no fim do ano o Flamengo ia perder o jogador de graça. Então, ou o Flamengo cedia o jogador agora ao Orlando City e ficando com 50%, ou o Flamengo ia perder o jogador de graça. O que é melhor, torcedor rubro-negro? Ficar com 50% de um jogador de 19 anos, que sabe fazer gol, que se destacou na categoria de base do Sub-20, a perder o jogador de graça? É óbvio que é melhor ficar com 50%. E ele se tornou centroavante em 2025. Ele começou no Botafogo, depois chegou à categoria de base do Flamengo. Em 2017, ele foi contratado pelo Flamengo aos 12 anos. No Ninho do Urubu chegou como ponta esquerda, foi testado em várias posições, caiu como meia, depois volante, aí voltou para meia de novo. Nesse ano ele se tornou centroavante. Em 41 jogos ele fez 20 gols. Hoje ele está jogando como centroavante, graças a essa atual gestão, porque era um jogador, entre aspas, largado, esquecido. Então a atual gestão trabalhou esse jogador, valorizou o jogador e agora está ficando com pelo menos 50% dele. Inclusive, ele eventualmente participava de alguns treinos com o Felipe Luiz no elenco profissional. O Felipe Luiz gostava muito dele. Foi levado por Tite para a pré-temporada do grupo principal nos Estados Unidos no ano passado. Com o Felipe, repito, fez algumas atividades ali, alguns treinos, mas não chegou a estrear no elenco profissional. Então, foi uma boa negociação, torcedor. Pare de ser chato, pare de querer reclamar de tudo. Antes de reclamar, escute, ouça. Eu, como jornalista, eu tenho um papel de ouvir todos os envolvidos e todo mundo confirmou essa versão, inclusive os empresários do atleta, e agora ele vai ser feliz no Orlando City. Ele vai chegar lá para fazer parte do time B do Orlando City, se destacando, ele vai para o elenco principal, e aí ele sendo vendido no futuro, o Flamengo vai ter direito a 50%. Se ele for vendido por 10 milhões de dólares, tem 5 milhões de dólares na conta do Flamengo. É assim que funciona o futebol. No elenco profissional ele não iria ter espaço, gente. Não tinha espaço para ele. Ou o Flamengo negociava agora desse jeito, com esse modelo, ou ia perder o jogador de graça. Era óbvio que era melhor negociar desse jeito, gente. Pare de reclamar, tá? E sobre o time contra o Mirassol, eu acredito que o Wallace, Everton Araújo e Michael sejam titulares e o próprio Diogo Alves. São jogadores do elenco profissional que, entre aspas, vão reforçar o Sub-20 nesse duelo aí. Valeu, galera! Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui! É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Flamengo se despede neste sábado do Campeonato Brasileiro. Já campeão, o elenco do Rubro Negro enfrenta o Mirassol no interior de São Paulo pela 38ª rodada, antes de seguir para a disputa da Copa Intercontinental. Mas enquanto a torcida comemora um 2025 mágico, o departamento de futebol avança no planejamento para a próxima temporada. Com a ESPN apurou, pessoal, o planejamento, no entanto, ainda pode ser mais ousado em caso de necessidade e chegar a um investimento de 1 bilhão em reforços para a próxima temporada. Quem revelou isso foi Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Flamengo. Se eu tiver que gastar 1 milhão para continuar ganhando tudo, eu posso gastar. Uma coisa é você querer gastar e não poder porque não pode pagar. A decisão de gastar só tem consequência. Tem que ter dinheiro para pagar. E quando eu olho dentro desse horizonte de 2 anos de planejamento, eu poderia gastar 1 bilhão ano que vem. Aí entra a avaliação, vamos caminhar um dia de cada vez, disse BAP. Ainda segundo o dirigente, uma das necessidades estabelecidas pela diretoria para mercados futuros serão baixar a idade média do elenco rubro-negro. Além de contratações, a diretoria trabalha também para avançar para renovar o contrato do goleiro Agustin Rossi,
um dos pilares da equipe na reta final da temporada e da conquista da Conmebol Libertadores. Como a ESPN antecipou no início de novembro, o Flamengo já tinha conversas em andamento por uma valorização financeira ao goleiro. Rossi tem contrato com o clube até dezembro de 2027 e prioriza seguir a carreira no rubro-negro. O clube tem dado prioridade às renovações de contratos com prazos mais curtos, como o do uruguaio Arrascaeta, que ampliou o vínculo até 2028. Há gatilhos para a renovação até 2029 e o técnico Felipe Luís. A diretoria conversa com o agente do treinador, o português Jorge Mendes, em negociação que contam com participação direta do presidente do clube, Luiz Eduardo Batista. De acordo com fontes, é do dirigente a definição quanto à questão financeira da operação. O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, também está envolvido na questão, mas apenas repassará a Felipe Luís e Jorge Mendes os números definidos pelo mandatário. Há otimismo nos bastidores da Gávea por um acerto com o treinador, principalmente diante da sensação de que as conversas avançaram nos últimos dias. Ainda assim, a tendência é de que as negociações sejam retomadas apenas após o fim do Campeonato Brasileiro. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.